Olá, meus alunos, tudo bem? Espero encontrá-los tranquilos, se preparando para essa prova. Eu resolvi fazer essa gravação para fazer uma revisão específica do atendimento inicial e do atendimento primário, né? Lembrando a todos que as duas, os dois termos não são sinônimos. Atendimento inicial, ele é dividido em atendimento primário e secundário. E o atendimento secundário é quando nós vamos utilizar de métodos diagnósticos mais específicos, como tomografia, ressonância, outros exames. Ainda no exame secundário, nós vamos levar o paciente para uma sequência do atendimento, do procedimento cirúrgico necessário, do atendimento definitivo. Muito bem. Então, eu vou apresentar para vocês um caso. Esse caso, ele vai estar, na realidade, essa apresentação, ela vai estar trazendo a vocês todos os nossos objetivos, as nossas aulas, e eu vou parar, essa apresentação quando a gente achar pertinente, né, para que a gente tenha uma melhor visualização, né? Então, estou compartilhando aqui para vocês. Muito bem. Então, esse caso é um caso onde nós vamos aproveitar para mostrar para vocês todo o atendimento primário, bem como vamos trazer para vocês também uma revisão do que é os scores de trauma. Então, a gente vai aproveitar e fazer uma revisão e, ao mesmo tempo, passar para vocês os scores de trauma. Então, o nosso caso, ele é do APP, 25 anos, masculino. Ele deu entrada no dia 26 de maio de um determinado ano de 2000, às 20 horas e 36 minutos. Ele foi trazido pelo CIAT e o mecanismo de trauma era um mecanismo de trauma de alta energia, uma colisão auto-anteparo, uma colisão frontal. Ele é o motorista e estava usando o cinto de segurança. Então, já revendo com os senhores, né? Mecanismo de trauma de alta energia, então, lesões graves, temos que nos preparar, lesões de coluna, lesão de crânio, possível, inclusive, ser uma lesão de alta energia, uma lesão talvez até de aorta, né? Lembrar que esse paciente pode ter múltiplas fraturas, sinais de hemorragia e obstrução de vias aéreas. Então, vamos partir para o atendimento. Então, no atendimento inicial, as vias aéreas estão pérvias, ele chega ao hospital com colar cervical e ele nega dor no pescoço. Muito bem. No B, ele tem movimentos ventilatórios presentes, murmúrio vesicular, eles são simétricos bilateralmente, sem ruídos adventícios. Está saturando aos 100% e tem uma frequência de 20 respirações por minuto. No C, ele tem uma frequência cardíaca de 90, uma pressão de 132 por 75 e ele se encontra estável. O Glasgow, ele é de 15 e o paciente, conversando com vocês, diz, não, eu não bati a cabeça. Quando vocês examinam o abdômen dele, o abdômen dele, nesse momento, é plano, flácido e doloroso a palpação do epigástrio e do hipocôndrio direito. Aqui eu quero fazer só uma ressalva. Lembra que quando nós comentamos no trauma abdominal, os casos específicos, a gente sempre trouxe aos senhores que dor é o grito de alerta do abdômen agudo traumático. Então, já fica aqui um ponto de interrogação. Nós temos que nos ater especificamente para essa dor abdominal, que não é, obviamente, esperado num paciente que não tenha sido atingido no abdômen. Muito bem. Vamos, então, fazer um comentário durante o atendimento sobre o que são os scores de trauma, até para conhecimento do senhor, né? O atendimento inicial do paciente, os dados do atendimento inicial são usados para análise do RTS, não são para nos dar parâmetros de atendimento. Então, uma vez que eu estou fazendo o meu atendimento inicial,
Alguns dados que nós vamos anotar no nosso prontuário vão ser úteis para, numa sequência, após o atendimento inicial, quando eu quiser ter uma qualidade do meu atendimento, saber em que condições o meu paciente chegou, eu vou analisar esses dados. E quais são eles para avaliar o score de trauma, o RTS? São a escala Coma de Glasgow, a pressão arterial sistólica e a frequência respiratória. Por bem, os scores de trauma são medidas quantitativas que descrevem a severidade do trauma. Portanto, eles não são utilizados para atender o paciente, é para dar a qualidade, a forma de atendimento que foi feito. Eles devem ser sempre possíveis de ser reproduzidos, tem que ter uma boa acurácia e, obviamente, eu posso comparar dois pacientes, a qualidade do seu atendimento. Portanto, esse procedimento ele é feito na chegada do paciente, né? Ele não é um procedimento para ser feito 2, 3, 4 horas depois, não vai trazer resultado nenhum. É para saber como que o paciente chegou no teu serviço. Ele pode nos dar a preparar os recursos terapêuticos, né? Muitas vezes com informações que eu tenho do pré-hospitalar. O pré-hospitalar, se for um pré-hospitalar que tem a equipe treinada para isso, ele pode dizer, olha, eu estou atendendo um paciente aqui, a frequência respiratória está assim, a pressão sistólica, o Glasgow está assim, e você pode já observar, opa, esse paciente tem um score de trauma com valor X, né? E isso pode me indicar que é um paciente mais grave. Um exemplo específico de um score de trauma fisiológico é a escala de Coma de Glasgow. Se alguém diz para vocês que o paciente tem um Glasgow de 15, vindo para o hospital, você sabe que ele está consciente. Um Glasgow abaixo de 8, você sabe que ele está inconsciente e vai precisar de uma via aérea definitiva. Esses scores também avaliam as mudanças do paciente, claro, ele pode estar melhorando ou piorando, ele pode prever desfechos e prognósticos e ele avalia a quantidade e qualidade do atendimento em diferentes serviços, né? Lembrando que quando a gente tem desfechos no trauma, eles dependem, né? Severidade do trauma, intervalo do tempo entre o trauma e o manejo definitivo, o delta T aí que nós temos, as comorbidades do paciente e, obviamente, atendimento, a qualidade do seu atendimento que pode estar variando, né? E quando a gente fala, então, dos índices de trauma, os scores de trauma, nós temos os fisiológicos, que eu estava iniciando a apresentação para vocês, os anatômicos e os mistos, né? Qual a característica específica? Os fisiológicos, né? Eles são feitos ou no local do trauma ou na chegada do paciente dentro do hospital. E eles avaliam alterações fisiológicas, cardiovascular, respiratória, sistema nervoso central. O mais conhecido deles, e o que nós vamos frisar para vocês, é o RTS. Ele já é muito bem personalizado, é um dado avaliado já durante muitos anos, né? E a gente pode dizer que ele está estabelecido como o grande evento de qualidade da chegada do paciente, né? Então, como eu já vamos repetir para vocês, ele não é utilizado para atender o paciente. Ele é utilizado para, uma vez que você atendeu, entender a gravidade desse seu paciente. Seguindo, então, nós podemos dizer, então, que esse score fisiológico, a ETS, ele pode ser usado até na triagem, mas ele sempre é calculado na admissão do paciente, né? E ele pode nos dar desfechos, prevenir alguns desfechos e validar a qualidade da forma do meu atendimento. Como é que é o score RTS, né? Ele se baseia em respiração, circulação e a escala neurológica. Esses valores, né, o meu Glasgow, minha pressão arterial sistólica e minha frequência respiratória, uma vez que eu tenho os dados, eu tenho, através de uma avaliação, a gente chama isso de progressão logística, né, só para entender como que os estatísticos chegaram a essa conclusão, e eles têm uma constante numérica que multiplica pelos valores. Eu vou dar o exemplo para vocês para entender. Quando nós analisamos um paciente, então nós vamos olhar assim, qual é o Glasgow do paciente? O Glasgow do paciente é de 13 a 15. Muito bem. Se é de 13 a 15,
a variação é bastante grande aqui, né, de 13 a 15, ele recebe um valor de 4. Se o Glasgow dele fosse entre 9 e 12, ele receberia um valor de 3. E esse 4 ou esse 3, a gente multiplica por essa constante. E esse número, ele vai ser utilizado na fórmula final, onde nós somamos o Glasgow, a pressão arterial sistólica e a frequência respiratória. Outro exemplo, uma pressão sistólica, né, maior do que 89, ele ganha 4. Uma pressão sistólica entre 76 e 89, ele vai receber 3, né? Então, isso faz com que, de novo, esses valores eu multiplique por essa constante. E a frequência respiratória? Uma frequência de 10 a 29 ganha 4, de 6 a 9 ganha 2, e essa constante, de novo, vai ser somada com as demais. Essa soma, por exemplo, ela pode mostrar para os senhores, como nós estamos vendo aqui, o RTS, né? Então, nós somamos um RTS de 4 vezes a constante, uma pressão arterial sistólica de 13, né? Ela vai multiplicar por 4, vai multiplicar o 4 por 0,73 e a frequência respiratória por 0,28, que é o caso do nosso paciente. Fazendo essa somatória toda, esse paciente tem um RTS de 7,8. Se nós olharmos esse gráfico, a gente vai perceber um outro detalhe interessante que vale a pena ser lembrado, né? Quando nós analisamos o paciente como um todo, nesse gráfico a gente consegue entender a gravidade do paciente na chegada. Veja, aquele nosso paciente que recebeu nota 4 em todos os parâmetros, né? Quando multiplicado, a maior nota que eu consigo é 7,84. Com essa nota, nesse momento, nós podemos prever que pela chegada do paciente, a gente não sabe ainda quais são as lesões, mas pela chegada, ele chegou muito bem, ele tem uma chance de sobrevida de 98,8%. A gente considera isso um trauma leve, né? O trauma moderado, né, são aqueles pacientes que ficam entre a nota 5 e a nota 7, né? Aqueles que têm de 20, de 80% de sobrevida, até 96,9% de sobrevida. E os pacientes que têm um RTS na chegada menor do que 5 são considerados pacientes graves, né? Só para a gente ter uma ideia disso. Muito bem, vamos pensar então na conduta inicial. O nosso paciente, né? Voltando agora ao caso, a gente já viu os dados do paciente, a gente está fazendo atendimento. Esses dados estão guardadinhos para quando eu terminar o meu procedimento entender os critérios de gravidade do paciente. Então, eu fiz para o paciente, lá no nosso atendimento inicial, no atendimento primário. Nós temos oxigênio, 12 litros por minuto, foi feito 2 acessos venosos com Abucate 14, foi feito tipagem de sangue e fizemos para 500 ml em cada antebraço de soro fisiológico. Lembrando que o melhor acesso sempre devemos começar com o acesso periférico, o mais distal possível. Sempre que o meu acesso periférico não estiver disponível, qual o acesso que eu vou utilizar? Lembrem todos, é o acesso que eu tenho mais capacidade de fazer. Se eu sou um indivíduo treinado em fazer uma flebotomia, apenas eu faço uma flebotomia. Se eu tenho um bom treinamento em um acesso venoso central através de uma subclave ou de uma jugular, essa vai ser minha escolha. Claro, se eu não sou um indivíduo treinado, o acesso que menos risco traz para o paciente é um acesso através de um acesso por flebotomia. E aí, nesse caso, a flebotomia da safena é a nossa opção, né? Então, fizemos oxigênio com máscara. Aqui, lembrando a todos que o presente que nós damos para o paciente quando ele chega na sala de emergência é o oxigênio, né? Fizemos, então, o O2 com máscara, o acesso venoso, foi feito um exame de imagem, um exame completo do paciente, e os exames complementares. Eu vou, nesse momento, fazer uma radiografia de tórax e uma radiografia de pélvico, né? Lembre, o paciente está estável, ele tem dor abdominal. Quando nós temos dor abdominal, e de um paciente estável,
eu posso ter dois parâmetros. Ou eu levo esse paciente direto para uma tomografia, já que ele tem o grito de alerta abdominal, né? Mas isso seria onde? No exame secundário. No exame primário, eu poderia até fazer para ele um FAST. Poderia, né? Vamos ver o que foi feito nesse paciente. Então, o médico que estava de plantão achou que pela estabilidade, ele não iria fazer o FAST, não há necessidade, né? Ele faria direto uma radiografia de tórax e uma de pélvica. E o que que nós encontramos? Vamos lá. Na letra A, em amarelo, eu estou vendo lembrando para os senhores, né? Eu vou ver a coluna de ar sobre as apófises espinhosas e eu vejo que está normal. O B, trama vascular, que vem da região do hilo em direção à periferia até o rebordo costal. Também está ótimo dos dois lados. Então, o B está bem. O C, aqui nessa cor arroxeada, eu vejo o coração e o mediastino superior. No mediastino superior, eu vejo o arco aórtico, inclusive, né? Depois do C, nós vamos para o D. O D está aqui em azul, o diafragma bilateral. Eu vou ver os seios cardiofrênicos e costofrênicos. Também não tem nenhuma diferenciação, inclusive o diafragma direito mais alto que o esquerdo, o que era de se esperar, né? Depois do D, nós vamos para o E, vamos ver todas as costelas, né? Vemos também, lembrando da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta costela, vamos ver clavículas e os traçados da escápula. O F, nós vamos ver o subcutâneo, FAT, né? Procurando ar no subcutâneo. E por último, a gente veria o G, que são tubos, guias e drenos que esse paciente não tem. O H nos daria a hipótese diagnóstica, esse paciente tem um raio-x de tórax dentro da normalidade. Quando nós vamos para o B, para a pelve, nós de novo vamos fazer aquele jogo de letrinhas, né? O A, B, C, D e E. Vocês estão vendo aqui, centralizado em amarelo, um A. O A nós estamos vendo a pube do paciente, um A maiúsculo, né? O arco medial da pube. O B está em azul, a gente vê um B deitado, vendo os forames obturatórios. O C, nós vamos ver o C da pequena pelve e o C do acetábulo. O D, nós vamos ver a articulação sacroiliaca e o ilho, então vamos ver completo, né? E o E, a gente vai fazer uma linha entre os dois trochantes maiores do fêmur e descemos formando um E maiúsculo, né? Se elas estiverem alinhadas, é sinal que não existe uma fratura, pelo menos com impacção do colo de fêmur, né? Então, o A e o B do paciente se encontram, o tórax e a pelve do paciente se encontram bem. Esse paciente, na reavaliação, eu percebo que ele continua com o MV presente, simétrico, sem adventícios, saturando 100% com uma frequência de 18. Veja que há um aumento no B, perdão. Percebo que há um aumento da frequência cardíaca, ele está mais pálido, 2 em 4, e a pressão dele houve uma discreta queda. Era 13 de sistólica, foi para 110, né? Então, isso já mostra para a gente uma tranquilidade, né? Então, nós temos que entender um pouquinho o que está acontecendo, né? O que está acontecendo. Quando nós olhamos para esses exames, a gente tem que imaginar o seguinte: esse IMV simétrico bilateral nos mostra que está estável. A frequência cardíaca mostra essa palidez na avaliação do B, a gente já percebe uma certa palidez do paciente na frequência na avaliação do C e a pressão dele com uma queda. O glaso continua igual, o abdômen está doloroso, a palpação de epigastro e hipocôndrio direito. E ele tem sinais de irritação peritoneal. Então, eu fiz o atendimento primário, eu fiz os exames de rotina, o raio-x de tórax e o raio-x de pelve, e esse paciente aparentemente se mantém estável, né? Há um certo aumento da frequência cardíaca, discreto, e a pressão dele se mantém estável, mas mostrou uma queda. Mas chama atenção que ele continua com a dor abdominal,
não tem irritação peritoneal, mas ele tem essa diminuição da pressão, com a dor no abdômen. Então, o que que nós vamos recomendar para esse paciente? Estamos indo para o exame secundário, né? E no exame secundário, nós vamos, então, fazer o que agora? Nós vamos pedir para o paciente fazer uma reavaliação. Então, na reavaliação do paciente, a gente vê os dados do paciente, fazemos a analgesia do paciente e, no exame secundário, uma tomografia de abdômen e pelve, né? Quando fazemos a nossa radiografia de abdômen, aqui mostrando o corte que foi feito para a gente ver o fígado e o baço, né? A gente está percebendo aqui uma lesão hepática, né? Que vem desde a parte superfície externa em direção ao hilo hepático, né? O baço se encontra íntegro e existe líquido na cavidade abdominal, né? Quando a gente, ó, mais um corte mostrando aqui líquido na cavidade abdominal e essa fratura hepática grave, né? É, quando o paciente volta da nossa tomografia, apesar de estar fazendo para ele soro fisiológico, mantendo ele sob cuidados, ele foi para a tomografia com oxigênio e com a hidratação, ele volta mostrando que houve uma instabilidade dele. Ele continua com a presente, normal, né? Sem dor no pescoço, a frequência respiratória dele continua 20, saturando bem, mas veja só, a frequência cardíaca agora foi para 120, a pressão 80 por 50, e ele está instável agora, nesse momento. A instabilidade, nós já temos uma tomografia, vai fazer o quê? Esse paciente precisa fazer um procedimento cirúrgico, não dá para fazer um tratamento conservador. O abdômen é plano, flácido ainda, bastante doloroso a palpação. Foi encaminhado, então, para o centro cirúrgico. Na cirurgia, veja, fizemos o atendimento primário, secundário, está indo para o atendimento definitivo, né? Então, fizemos o atendimento inicial, atendimento definitivo. Na laparotomia, grande quantidade de sangue, tinha uma lesão hepática grau 4, em segmento 4, com sangramento profuso, né? A gente considera a lesão grau 4 aquela lesão que tem uma ruptura do parênquima hepático de até 75% de um lobo, né? Que era o que a gente viu na tomografia. Aqui, só lembrando para os senhores, isso aqui é só uma informação a mais, como é que a gente classifica os lobos hepáticos, né? A gente pode fechar a nossa mão, tá? Fecha a mão, engarra, tá? E aí a gente tem o quê? Quando a gente fecha a mão. O segmento 1, que vocês estão vendo aqui, ele fica lá atrás. Provavelmente vocês aprenderam isso lá na anatomia, né? O segmento 2, eu olhando para minha mão de frente, né? Então, eu vou olhar para minha mão de frente e vou ver o segmento 1 e 2, né? Como se fosse os bordos do nosso dedo, né? Então, tá lá 1 e 2. Depois, nós vamos ver 3 e 4, né? Vamos ver, desculpa, o 3 lá embaixo. Vamos ver o 4, que é o quarto dedo. Vamos ver depois o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo, né? Então, a gente pode interpretar dessa forma. O que foi feito no paciente? Como pegou bem no segmento 4, onde está a vesícula biliar, foi feita uma colistectomia tática, foi feito pontos ancorados com prolene, cauterizando o hilo hepático, o parênquima hepático, foi colocado um material para fazer melhorar o sangramento, o Surgicel, e foi feito um segmento de aumento pediculado para diminuir também o sangramento. Foi feito por cima uma hepatorrafia, foi lavado a cavidade e foi feita uma drenagem. Esse paciente, durante o ato operatório, tomou 4 unidades de sangue, de papa de Mácias e 4 unidades de plasma, tá? Aqui a gente vê a grande laceração do fígado, já cauterizado, e nesse aqui, olhando então a cauterização, paramos o sangramento, ligamos os vasos mais importantes, né? Aqui mostrando a ligadura dos vasos, e por fim, colocando o Surgicel dentro, que é um hemostático absorvível, né? Foi colocado um segmento de grande aumento
para funcionar também como um processo de diminuir o sangramento e absorver provavelmente esse líquido biliar que vai ficar, provavelmente formando uma fístula, e fizemos então pontos, né, ancorados, usando o que a gente chama de manobra de Patcher. Tudo isso que eu mostrei da técnica operatória é só para conduzir o que foi feito com o paciente. Esse é um caso real, né? Obviamente, isso não tem nenhum tipo de informação útil para vocês. Aqui, só vendo uma parte inferior do fígado, né? A gente vê aqui o segmento de grande aumento que fica dentro do fígado para parar o sangramento, né? Muito bem. O paciente teve uma boa evolução, abdômen dentro do esperado, o dreno 150 ml sanguinolento, a hemoglobina no primeiro dia bastante baixa ainda, o VG baixo, né, o hematócrito, os exames de bioquímica dentro da normalidade. Foi iniciado dieta já no segundo dia, diminuição do dreno, né, o hematócrito de 39, a hemoglobina de 12, foi feito mais 2 transfusões de papa lá na UTI, leucograma de 9.300. No terceiro dia, continua em boa evolução, diminuindo o dreno. Quarto dia, dreno já também mantendo essa mesma drenagem. No quinto dia, redução já do volume, foi feita mobilização do dreno. No sexto dia, paciente estável, dreno agora só com 30 ml, bilioso. Lembra que a gente colocou aquele segmento de grande aumento, ele ajuda a absorver, né? Ele faz absorção desse pigmento biliar. Ele tem uma evolução muito boa no sétimo dia, já com uma hemoglobina e um hematócrito quase dentro de uma normalidade e os exames de bioquímica normais. O paciente é mantido assim, foi feito um ultrassom, via-se que no ultrassom ainda tinha líquido no espaço de Morrison, lembra que ele está com dreno, né, para a gente monitorar esse sangramento, e viu-se que havia uma coleção lá na pelve, obviamente de sangue, o paciente se mantém estável, leucograma estável, bastonetes normais, né? E assim ele vai para o nono dia. No décimo dia, é agendada uma tomografia, porque não é no critério de emergência, a fístula praticamente fechada ali daquela parte biliar, e no décimo dia a gente faz uma tomografia que mostra isso aqui, né? Então, o nosso fígado, aqui a gente vê aquela imagem do grande aumento dentro do fígado, né? Mostrando já não tem mais uma quantidade pequena de sangue, mostrando então o resultado final desse procedimento, né? Então, vamos lá. Esse era o nosso paciente que foi atendido, atendimento primário e secundário. E agora nós vamos falando para vocês dos scores de trauma. Nós tínhamos mostrado para os senhores os scores fisiológicos. Vamos ver os anatômicos, né? Os anatômicos a gente conhece o CID-10, que os senhores já utilizam na prática diária, né? O AIS, o ISS e o NIS. O que é o AIS? É a escala abreviada de lesões. Lembra que quando eu mostrei para os senhores a lesão do fígado, lá naquele gráfico eu mostrei que era uma lesão grau 4. Isso a gente, obviamente, quem vai saber o grau dessa lesão é o cirurgião que fez a cirurgia. Ou, se esse paciente não fosse operado, através do laudo da tomografia, eu ia saber se era uma lesão grau 1, 2, 3 e 4. Portanto, o índice ou score anatômico, ele só é feito após o procedimento cirúrgico, né? Ou após o exame de imagem que definiu a lesão. Nunca se faz na chegada, isso cai em prova de residência. O RTS é um exame que se utiliza, uma score que a gente utiliza no pré-hospitalar ou na chegada, e os índices anatômicos, no caso AIS, ISS, etc., vão ser feitos após concluirmos ou os exames de imagem ou o procedimento cirúrgico. Como é que funciona isso? A escala do índice anatômico, ele divide o corpo em cabeça e pescoço, face, tórax, abdômen e pelve, membros e ossos da pelve e lesões externas. Portanto, ele divide em 6 segmentos do nosso corpo humano, né? Esses segmentos, em cada um deles existem seus órgãos específicos, e os seus órgãos podem receber uma nota de 1 a 6. No caso lá, o nosso fígado, que nós trabalhamos com ele, as lesões dele, tinha uma lesão grau 4, né? Então, de novo, o nosso cirurgião vai calcular esses índices, né? Ele
sozinho só nos mostra a gravidade da lesão, né? Mas ele não dá muita conclusão sobre a gravidade. E cada um dos órgãos, dentro desses segmentos, que recebe, então, uma nota. E essa nota vai de 1 também a 6, né? E essa nota de 1 a 6, por exemplo, o fígado, uma lesão menor ganha 1, lesão moderada 2, lesão maior ou séria, lesão severa. Como isso aqui é muito subjetivo, cada um dos órgãos, de acordo com a profundidade pela extensão, lá no caso a gente viu que pegava até 75% de um lobo, né? A gente dá a nota referente a isso. Só para a gente entender como é que é essa classificação, né? Quando você termina de fazer um índice puro anatômico, você vai fazer o quê? Nós vamos criar agora um outro índice anatômico que ele vai pegar a soma dos quadrados dos AIS em cada um dos segmentos, a maior delas. Muito bem, então vamos imaginar, eu tenho uma lesão num segmento corpóreo que é abdômen, eu tenho 2 lesões no tórax, eu tenho 3 lesões de fratura, como exemplo. Eu vou pegar o quê? No abdômen eu tenho uma só, então vou pegar aquela lesão do abdômen. No tórax eu tinha 2, vou pegar a maior. Nas fraturas eu tinha 3, vou pegar a maior, né? Pego essas maiores, portanto eu pego 3 segmentos corpóreos e elevo ao quadrado e faço a somatória. Por que que foi feito isso? De novo, é uma regressão logística, isso é um trabalho da estatística. Isso foi criado lá nos anos 70, né? Muito bem. Quando eu tenho um paciente com um ISS maior do que 25, ele é considerado um paciente muito grave, né? E, obviamente, se esse paciente tiver uma única lesão em qualquer segmento que recebeu uma nota 6, que é a pior lesão, ele automaticamente ganha o maior ISS, que é 75. Só para a gente entender isso também, né? Vamos lá. Ele é calculado, obviamente, como eu falei para vocês, após o atendimento cirúrgico, o pós-operatório imediato, ou após os exames de imagem conclusivos, né? O nosso paciente, voltando para o nosso caso, ele tinha uma lesão hepática grau 4. No segmento abdominal, 4 vezes 4 ganhou 16. Ele tinha, a gente não mostrou para vocês, uma fratura de antebraço grau 2. Era a única fratura que ele tinha. No segmento membros e ossos da pelve, ele ganhou 2 vezes 2, 4, né? E ele tinha uma contusão torácica grau 2. Segmento torácico, ele ganhou 2 vezes 2, 4. Então, ele tinha 16 mais 4, 20, mais 4, 24. O ISS dele era de 24, tá? E aí, no final, nós queremos saber qual que é a probabilidade de sobrevida. E aí a gente vai misturar 2 índices. Nós vamos misturar o índice anatômico e fisiológico. Vamos lá. O índice do TRIS, de novo, aqui é só para mostrar para vocês como que a gente faz uma progressão logística, né? E, logicamente, vocês não precisam saber fazer isso. Aliás, esses índices é para conhecimento dos senhores, né? A gente está mostrando para conhecimento, né? E aí a gente vai ter o que eles chamam de TRIS-scan. Essa tabelinha aqui, ela existe e está disponível lá na internet, né, para os senhores fazer. Perceba que interessante. Ela tem uma nota de RTS no eixo vertical, e no eixo horizontal eu tenho o ISS. Então, seria basicamente como se a gente fosse brincar de batalha naval, né? Eu vou ter lá, então, eu pego o ISS desse paciente, que foi de 8,7, né? Então está aqui. Pegamos a nota 8,7. E vamos pegar o ISS dele, que é próximo a 25. Então, 8 e 25, ele caiu nessa tabelinha ou nessa janela aqui. O que que nós temos que entender? Temos 4 números nessa tabela, tá? Os números que estão para cima, na parte superior dessa janela, são pacientes menores que 54 anos. Os pacientes, as notinhas, as notas, os números que estão na janela de baixo são maiores de 54 anos. Tudo que está à esquerda, olhando de frente, né, é trauma contuso. O que é à direita, trauma penetrante. Então, vamos olhar ampliando, né?
Então, essa tabela teria, do lado esquerdo, trauma fechado, do lado direito, trauma aberto. Na parte superior, menor que 54 anos, na parte inferior, acima de 54 anos. O nosso paciente, que era jovem, né, ele tinha menos que 54 anos, era trauma fechado, então, apesar de uma lesão grave, grau 4 de fígado, além de ele ter uma contusão pulmonar e além de ter um trauma com fratura de antebraço, o índice ou a probabilidade de sobrevida dele era de 99%. Então, veja só, isso significa o quê? Que a lesão que ele tinha era muito grave, era uma lesão grau 4. Porém, que se eu atender esse paciente num protocolo bem definido, se eu utilizar todos os meios que eu tenho em frente a meu atendimento, esse paciente tem uma chance de sobrevida. Isso faz com que o atendimento do trauma deixe de ser um achismo, né, para que ele tenha normas táticas, técnicas e de boa conduta. Tá bom? Vamos seguir? Então, vamos em frente. Aqui, a gente entender essa tabela, né? Então, vocês vão perceber que existem aquelas janelas abaixo de uma linha que pega o RTS pior com o pior ISS, a gente faz uma linha, a gente chama de curva isobárica, né? O que está para cima, percebo que tem uma mortalidade muito alta, 0,7 de sobrevida, 0 de sobrevida, e que nós temos uma mortalidade baixa abaixo da curva, mas que, obviamente, existem, né, abaixo da curva alguns que morrem, por isso que não é 100% em todas essas janelas, e que também, acima da curva, tem os que sobrevivem. Então, quando nós temos qualidade de trauma, a gente vai estudar exatamente o que aconteceu com o nosso paciente. Se ele estava abaixo da curva isobárica ou acima, e se ele é um sobrevivente, né, dentro dessa curva em termos de qualidade. Então, é bastante interessante a análise disso, né? Aqui só, esse era o texto que gerou o primeiro estudo, né? Onde eles colocavam os lives, os deads, né? Então, os que morreram e os que sobreviveram abaixo e acima da curva, né? Muito bem. Isso, obviamente, ele está disponível dentro de aplicativos, né? A gente só precisa passar os dados e ele automaticamente passa para a gente. Esse paciente, voltando para o nosso caso, no 12º dia, a tomografia, então, mostrou presença de lesão no parênquima hepático, sem líquido livre, pequena coleção perihepática. Ele estava estável, baixo débito de fístula, esse paciente recebe alta com retorno ambulatorial. Né? Muito bem, pessoal. Então, o que eu queria mostrar para vocês era basicamente isso. Queria de novo lembrar que o atendimento primário ele está dentro do atendimento inicial, que no atendimento primário a gente faz o A, B, C, D, E, e no atendimento primário a gente começa a atender o paciente oferecendo oxigênio para o paciente, é o presente que nós damos, que quando nós chegamos na letra C, a gente deve sempre não esquecer de fazer o acesso, primeiro parar o sangramento, claro, e depois nós vamos fazer o acesso venoso, né? Que o X antes do ABC é para aquele paciente que tem um sangramento muito grande, por exemplo, uma amputação traumática, onde a gente vai parar o sangramento antes de começar o ABC. Lembrar que quando nós estamos fazendo o ABC, a gente tem exames de imagem que podem ser feitos, que seria ou o FAST, que é o ultrassom, para aquele paciente instável, ou a gente vai fazer o raio, ou não, vamos fazer também o raio-x de tórax e de pelve para esses pacientes. Lembrar que durante o atendimento primário, é de boa norma você fazer uma sondagem vesical, né, para poder ver o débito urinário desse paciente da mesma forma. E se o paciente tiver com Glasgow rebaixado de 8, a gente vai ter que utilizar a intubação desse paciente, né? Lembrando que a forma de a gente analisar o Glasgow do paciente é já na letra A, onde eu olho para o nosso paciente, vejo se ele está com os olhos abertos, né? E aí eu vou dar uma nota 4. Se ele não abrir os olhos quando nós conversamos com ele, ele tem uma nota menor do que 2, lembrem disso. Quando nós conversamos com ele, ele tem respostas verbais, ótimo, que bom. Agora, se ele não tiver resposta ou apenas gemência, ele ganha uma nota 2.
E aquele paciente que não abre os olhos, que tem apenas gemência, né? Portanto, 2 e 2, 4, provavelmente ele não tem, se ele não tem condições de abrir os olhos espontaneamente e não tem condição de mexer a musculatura facial para poder falar e romper ar pelas cordas vocais, ele vai ter um Glasgow da resposta motora menor do que 4. Então, esse é o paciente que tem que ser intubado, né? E uma vez ele intubado, ele vai ser tratado na intubação com uma sedação, né? E a gente vai utilizar lá o midazolam ou etomidate, e depois disso a succinilcolina. Tá bom, gente? Espero que tenha sido útil para vocês essa revisão. Deixo aqui meu abraço, tá? E que vocês tenham uma ótima prova. Felicidades para vocês, muita sorte aí e que vocês tenham um ótimo, um ótimo, é, ótimo estágio. Um abraço.